Bom, agora a gente para de falar de IA, mas é por conta da IA também, viu? Crise de memória RAM ameaça elevar preços de eletrônicos a partir de 2026. E essa ameaça é real, Não, né? já é real, Já. já tá rolando, ó. O avanço acelerado de IA provocou um desequilíbrio na cadeia global de semicondutores, gerando uma crise na oferta de memória RAM que deve impactar o mercado consumidor entre 2026 e 2027. Todo mundo já deve ter lembrado daquela crise de semicondutores que rolou também alguns anos atrás, que, cara, durou muitos anos, muito. Já teve crise da GPU também na época de mineração de Bitcoin, o pessoal vendendo no mercado negro, vendendo Nossa. GPU na rua, assim. Uhum. Olha isso, cara. Então, essa demanda gigante por IA, por data centers, tudo, já está gerando crise. Como é que isso vai se sustentar, né? As principais fabricantes mundiais, como Samsung, SK Hynix e Micron, estão priorizando a produção de memórias de alta performance, a HBM e a DDR5, para data centers de IA, que apresentam margens de lucro superiores. Essa mudança de estratégia reduziu drasticamente o estoque de memórias tradicionais, como DDR4, resultando em altas de preços que já chegam a 146%. Ou além, em componentes específicos. O cenário é agravado pela necessidade de mais RAM nos novos AI PCs, que exigem maior capacidade para processar modelos localmente, criando uma disputa direta por componentes entre dispositivos de consumo e infraestrutura de rede. Especialistas e consultorias como a IDC preveem que smartphones e computadores ficarão, em média, até 8% mais caros em 2026 no cenário mais pessimista. No Brasil, esse impacto pode ser ainda maior, devido a fatores como variação cambial, impostos e custos logísticos, com previsões de reajuste de até 20% em aparelhos de marcas como Samsung. É engraçado que no Brasil esse impacto impressionante. Pode ser, não. Ele será. Ele vai ser, com certeza. Se pode, ele será. Ele será. Se pode, provavelmente ele vai ser além disso, né? Além do aumento de custos, espera-se uma queda acentuada nas vendas globais. Estima-se que 8,9% para PCs e 5,2% para smartphones. A escassez pode também afetar o setor automotivo e o cronograma de lançamento de games, com a possibilidade de adiamento do PlayStation 6 devido à falta de componentes essenciais. Olha só, até o pobre coitado do PlayStation vai sofrer. Então, se estamos entrando em mais uma crise de semicondutores por conta de IA, será que a demanda, então, vai continuar crescendo? Porque, ao mesmo tempo que eles estão sendo atendidos com novos data centers lá para puxar as informações, os dispositivos que precisam ser modernos para a utilização dessas ferramentas, eles não vão acompanhar. Não. Entendeu? E aí, o que vai rolar? Uma subutilização do que está sendo oferecido pelos mega data centers, talvez. Pois vai ter um desequilíbrio aí, realmente, na demanda e no que está sendo oferecido, né? De ferramentas aí mais modernas. É engraçado que a gente... Agora, a gente não vai sentir isso tanto, porque está no início. 2026, 2027, tudo, a gente não sente tanto. Mas... Daqui a pouco, né? Se isso perdura por muito tempo, a gente claramente vai começar a ver. É o mesmo efeito, por exemplo, se a gente aumenta demais, por exemplo, o imposto de importação. Agora não, né? O imposto de importação de automóveis. Eu acho que até vai aumentar, né? Agora. Os elétricos, né? Vai ter uma facada. Vai ter uma facadinha aí do governo. Mas o que eu digo é, se você muda uma política de preço para produtos que você não oferece local, para os produtos importados, né? E que você não tem uma indústria local igual, a tendência é justamente a indústria local ou ela se desenvolver, que é o que na teoria na teoria essa é a intenção, né? A intenção é essa, mas na prática... Mas o que acontece é um sucateamento. Na verdade, a gente acaba acostumando, e em vários setores no Brasil já foram assim, alguns ainda são assim, a gente acostuma em comprar porcaria. Né? Ter porcaria no mercado. Tem jeito. Agora, eu ia falar, né? A gente que tá aqui desde de quando começou essa disseminação de computadores em casa e tudo mais, a gente viu essa crescente procura por memória, né? Porque antes os computadores eram muito ruins, eles foram melhorando, e hoje chegou num patamar que a gente faz tanta coisa online que os computadores não precisavam mais ter essa necessidade de ter
um armazenamento crescente, a memória crescente, recurso crescente, porque a gente passou a fazer muita coisa online. Então, você vê que as máquinas nos últimos 5 anos, assim, não evoluíram tanto, né? Se você pegar o nosso Dellzinho velhinho de guerra ali, ele não é tão inferior ao que está sendo vendido hoje em dia. Coisa que há 20 anos atrás, cara, de um ano para outro era uma diferença absurda. Mas aí pode ser que isso acabe virando o jogo agora, com essa necessidade, né, de processamento. O hardware continua evoluindo. É que, por exemplo, não precisava mais ter 16 GB de RAM, por exemplo. Hoje está num celular. Uhum. Mas num computador, cara, ele atendia bem. Agora, um 16 GB DDR3, DDR4, para um DDR5 já dá uma diferença grande também. Uhum. Então, a quantidade de memória, eu acho que ela não aumentou tanto, né? Você falava há alguns anos atrás, 64 de RAM, uau, é bastante. Nossa, você fala 64 de RAM, hoje em dia, em 2026, é bastante também. Né? Em termos de armazenamento, ainda continua sendo. É porque a gente pegou uma época que era... Em que a cada ano era você 128 MB de RAM, depois 256 MB de RAM. Cara, a primeira vez que a gente teve um computador com 1 GB de RAM, nossa. Cara, foi impressionante. O computador era rapidaço, né? Era incrível. Pois é. Isso a gente sente que deu uma estacionada, porque hoje realmente não tem como você ter um computador com 1 tera de RAM, por exemplo. Uhum. Tem gente que tem. Porque tem muita gente que está assistindo a gente que usa assim, não, mas eu preciso do DDR5 porque eu jogo X, Y, Z, eu preciso de uma internet mas super, dia ultra... a dia de trabalho ali, da maioria esmagadora das pessoas, não é necessário. A gente substituiu o processamento local por processamento remoto, né? Então, por isso que a gente tem hoje data centers e o que a gente precisa hoje mesmo é internet boa, né? Wi-Fi bom. Acho que isso que tem evoluído bastante, né? Se a gente navega agora abaixo de 100 mega, por exemplo, 100 megabit... Nossa, tá querendo matar alguém. A gente não consegue mais ver TikTok, baixar uns arquivos aqui, assistir o streaming junto... Ali, já é. Tem que dar para fazer isso tudo ao mesmo tempo, né? Esse aqui é o corte de uma notícia do Compilado, que é o podcast do Código Fonte TV. Onde toda semana tem episódio novo falando de programação, tecnologia, inteligência artificial e cibersegurança. Então já se inscreva no canal do Compilado e acompanhe os episódios completos. E concorra a prêmios.